Mestre Jesus, caminho, verdade e vida para Deus, que se não for através dele, ninguém chega ao Pai. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre as nossas famílias, invada nossos corações e desperte em nós a fé e a esperança. O tema de hoje, escolhido por vocês durante a semana, foi: os sãos não precisam de médico. E essa passagem aconteceu, narrada por Mateus, no capítulo 9, item 10, versículo 10 e 12, quando Jesus estava sentado numa mesa, né? E quando começaram a servir, ele estava junto de publicanos e pecadores. E eles começaram a comer junto com seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, né, vendo que ele estava no meio, ele disse: ora, o vosso mestre come com pecadores e publicanos? E Jesus, ouvindo do longe, disse: os sãos não têm necessidade de médico. Eu vim para os doentes. Mas antes de entender por que os judeus, ficaram preocupados de Jesus estar sentado à mesa com os publicanos, vamos entender um pouquinho quem eram os publicanos. Os publicanos eram considerados traidores de Israel, porque Israel era uma colônia romana e os romanos cobravam impostos altíssimos. E alguns judeus eram incumbidos de serem o cobrador desses impostos. Eles eram os publicanos. Logicamente que ninguém gosta de ser cobrados, principalmente por impostos, né, exorbitantes. Né? Então eles eram considerados, né, malfeitores, faziam um trabalho sujo. Sujo porque eram eles que faziam essa cobrança que para eles era muito injusta. Então, por serem traidores de Israel, eles eram mal vistos pelo povo judeu. Então, a questão é: por que os fariseus estavam preocupados em Jesus estar sentado à mesa com os publicanos e pecadores? Porque, na verdade, existia uma perseguição ao Cristo, né, pelos escribas e pelos fariseus, para saber se ele era realmente o Messias que haveria de vir. Porque já naquele tempo, muitos falsos profetas, muitos falsos messias haviam surgido. Então eles eram incumbidos, era o papel deles, a obrigação deles, averiguar quando surgisse alguém que se dizia o Messias ou que alguém dissesse que o Messias tinha voltado. Então, por onde Jesus andasse, um grupo de fariseus o acompanhava, anotando nos mínimos detalhes as suas palavras e os seus feitos. Então, quando alguém dizia que era o Messias está na cidade, eles perguntavam: e como é que vocês sabem que é um Messias? Ora, ele curou um cego, ele levantou um paralítico, coisa que eles esperavam que o Messias fizesse através desses sinais. Então era o papel deles, né, serem inquisitores daqueles que se dissessem ser o Messias. Então, e eles disseram: por que se mistura os traidores de Israel? Por que esse Messias se mistura com eles? Ele deveria defender Israel contra esse tipo de gente. Então esse era o pensamento dos fariseus. Na época, esta pergunta até faz sentido, até porque era o papel dos fariseus, proteger o povo dos falsos. Mas hoje essa pergunta não faz mais sentido, porque nós já sabemos que Jesus é o Messias que haveria de vir, o enviado de Deus para nos trazer a boa nova, o seu evangelho redentor, né? E todos aqueles que quisessem aceitar o seu evangelho como o caminho da sua própria iluminação. A pergunta que nós devemos fazer hoje é: por que é que eles, os pecadores e os publicanos, estavam sentados com Jesus? Não é porque Jesus estava sentado com eles, é porque eles estavam sentados com Jesus. Né? Porque Jesus se sente muito à vontade com qualquer tipo de gente, a gente já sabe disso. Jesus era sempre visto junto dos leprosos, das prostitutas, dos ladrões, dos publicanos. Né? Então, era comum, Jesus veio justamente para isso, mas nem todos procuravam ele. Porque, ora, eles tinham os templos. Por que ele não buscava os templos? Né? Como nos dias de hoje, muitos não se sentem à vontade na postura de alguns líderes religiosos. Inclusive, em algumas casas espíritas, alguém abandona porque o dirigente é grosseiro, porque
o encarregado disse isso, aquilo outro, mas a gente não devemos ir nessas casas em busca da amizade de ninguém, a não ser de Jesus. Então sai de uma casa, vai para outra, chega na outra e encontra outro trabalhador doente, porque a terra é um local de espírito doente. Então, se alguém está com a dificuldade, ele diz, vai falar com fulano, vai falar com cicrano, aí a pessoa diz, não, com fulano eu não vou falar não. Me mande falar com outra pessoa, mas com aquele eu não vou. Então sempre existiu, né, essas exigências, né, com os dirigentes das casas religiosas desde a época de Jesus. Então, poucos se sentiriam à vontade de sentar a uma mesa com certos dirigentes religiosos. E por quê? Com Jesus é diferente. Eles só não se sentem à vontade com Jesus, eles não escondem quem são. Se sentem pecadores e imundos perante a sociedade, mas mesmo assim buscam a Jesus. O Evangelho de Marcos, na primeira parte, vai nos ajudar a entender um pouco essa passagem. Porque se dá no norte da Galileia. Depois é que Jesus vai para o sul, vai para Jerusalém. Quando ele está no norte, ele passa um bom período em Cafarnaum. Cafarnaum tinha um templo suntuoso e Jesus frequenta aquele templo como um bom judeu, aos sábados principalmente, né? Aquela sinagoga enorme. Então todo sábado Jesus estava lá e fazia suas pregações pelas praças. O que estes publicanos e pecadores viram de especial em Jesus, que não viram nos escribas e fariseus, que eram aqueles que faziam as grandes oratórias nas sinagogas. Porque eles viram em Jesus isso e não viram neles? O que Jesus deixou transbordar de si mesmo que os encantou? Então a primeira coisa fica claro, é que Jesus não se utiliza da sua autoridade para se distanciar deles. Jesus se nivela a todos eles, sente na mesma altura. Porque no capítulo 22 e 27 de Marcos, Jesus está na sinagoga ensinando as pessoas que elas ficam estáticas, ficam paralisadas quando Jesus começa a falar. Como que magnetizados com a autoridade moral de Jesus. Eles não viam nos escribas, nos grandes oradores das sinagogas, os judeus chamados de mestres de Israel. Não é? Então, essa era a grande diferença. Então, quando Jesus fazia suas pregações, ele externava a sua humildade. Ele não só se colocava entre pecadores, mas permitia que eles se aproximassem dele, né? Não os humilhassem com a sua presença amorosa. Então, não havia nada que provocasse, né, aos ditos pecadores que os constrangesse, coisa que eles não viam, né, nos rabinos que pregavam nas sinagogas. Então, é importante destacar, porque a gente começa a entender como é que nós, todos nós que estamos aqui, inclusive eu principalmente, somos todos pecadores. Por isso que nós estamos encarnados nesse planeta. E por que é que nós estamos reunidos numa hora dessa para escutar a palavra do Senhor? Para adquirir forças para combater nossas más inclinações. Porque no mundo a gente vai ser tentado, na área financeira, na área do poder, na área da sexualidade, na área da ociosidade, na área da preguiça, aonde nós somos mais frágeis, é aonde nós vamos ser tentados. Então, um momento desse é um momento que a espiritualidade permite que o nosso eu interior frágil venha para o presente, para que eu identifique em mim essa falha moral e eu mesma a combate. O senhor Kardec disse, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que depreende em combater as suas más inclinações. Nós passamos muitas encarnações tentando corrigir as falhas morais do outro. Até hoje, nós espíritas, entra nas redes sociais para combater aquele político, para combater aquele outro, para falar de um criminoso aqui, de um ladrão ali, de postar coisas absurdas. E a gente tem que se policiar como isso, porque isso ainda é a nossa falha moral na maledicência. Nós temos que orar pelos que nos perseguem, orar pelos que nos caluniam, para que um dia nós possamos, amando de Jesus, amar nossos inimigos. Ou então nós não queremos ser cristãos. Não tem problema. Procura outro segmento religioso, não tem problema. Né? Esses que procuraram a Jesus, pecadores e publicanos, nós vamos ver o porquê. E foi para eles que Jesus veio. Jesus veio para nós. A gente podia estar agora assistindo
um programa de televisão, podia estar fazendo qualquer coisa, mas nós decidimos que nessa horinha, de 30 minutos, 40 minutos, nós vamos juntar nossas forças para que de nossos lares saiam uma faísca de luz para o nosso vizinho, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta. Porque é de pouquinho e de pouquinho que tudo vai crescendo, cada um dando o seu melhor. Então, nós vamos agora se apropriar da luz da doutrina dos Espíritos para despertar em nós, ao nos mostrar como somos espíritos imortais que estamos na condição de alunos. Embora repetentes, né? Nós somos alunos repetentes, mas agora nós estamos revigorados pela claridade do Consolador prometido por Jesus, que desperta em nós, em forma de esperança, dias melhores. Amanhã melhor do que hoje, hoje melhor do que ontem. Então esta é a grande contribuição da doutrina, que a doutrina espírita nos dá, um novo olhar sobre principalmente quem sou, o que é que eu vim fazer aqui na Terra e para onde eu irei após a morte. Então, o nosso tema é: os sãos não precisam de médico. Emmanuel, na obra O Consolador, na questão 95, ele diz que para o homem na Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, nós estamos agora cuidando de nosso espírito. Do nosso corpo físico, a gente cuida com alimentação, ingerindo bastante água, fazendo exercício físico e procurando um médico material quando acontecer algum sintoma que esteja desconfortável. E aí onde a doutrina espírita tem um papel preponderante. Ao abrir nossos olhos para a verdadeira vida, que deveria ser o foco de toda a nossa atenção, já que a verdadeira vida não está na vida material. E para aqueles que estudam, sabe que isso faz uma grande diferença. Repetindo, esta é a finalidade da doutrina espírita em nossas vidas. Abrir nossos horizontes para cada situação, para cada episódio do dia a dia, para aprendermos com cada um deles. E para conseguir perfeita saúde da alma, as doenças, muitas vezes, têm um papel muito importante para o espírito consciente. Emmanuel diz que este confia na providência divina e sabe que suas limitações e certas enfermidades são importantes para seu espírito imortal. Ele sofre e sabe por que sofre. E é feliz porque sabe que depois desta vida poderá de voltar à sua potencialidade como espírito indestrutível. Porque com Deus tudo passa. Tudo passa, não se aflija. Tudo tem o tempo de começar e o tempo de terminar. Então não acredite que sua dor, que o seu sofrimento, que a sua saudade, que a sua tristeza vai durar muito tempo, não. E também não fique triste porque aquilo que você fez, a sua consciência está lhe incomodando, porque o tempo do sofrimento do culpado, do pecador, é o tempo do arrependimento. Me arrependo e qual é o remédio? Não repetir mais. Pronto, acabou. Está resolvido perante Deus. Eu tenho que fazer isso, né? Conscientemente, né, com firmeza de propósito. O Chico Kardec recebe da espiritualidade superior, que eu acompanhava na compilação das obras, em especial o Livro dos Espíritos, a definição que significa equilíbrio e desequilíbrio, ou seja, o porquê um espírito adoece. E eles disseram que para viver em equilíbrio basta seguir as leis divinas do corpo e da alma. Obedecer às leis das necessidades do corpo e da alma. Essas leis divinas que estão esculpidas na nossa consciência. Né? O espírito ele só vai adoecer se afastar das leis de Deus, que é a lei do amor. Então, quando o Chico Kardec inicia a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, ele pergunta o que é lei natural. E os espíritos respondem: é a lei divina, lei de Deus, que diz o que o homem deve ou não fazer. Então, isso sai de dentro para fora de nós, o que eu devo ou não fazer. Porque o afastamento das leis divinas, que na Bíblia é chamado de pecado, que causa o adoecimento, portanto, é simplesmente saber agora por que tanta doença no mundo. Nós adoecemos quando nos afastamos das leis de Deus, ponto.
E como é que eu me curo? Quando eu volto para as leis de Deus. Eu entrei num vício, eu saio do vício. Eu entrei numa discussão, eu acalmo a discussão. Eu contrariei alguém, eu peço desculpa. Eu distratei alguém, eu peço perdão. Eu tenho sempre que ser o autor do meu próprio equilíbrio. Porque não fui eu quem me desequilibrei. Ninguém desequilibra a gente. Não, eu estou assim por causa de fulano. Não é verdade. Eu estou assim porque dentro de mim ainda tem a intolerância, ainda tem a mágoa, ainda tem a revolta. É por isso que eu adoeço. Fulano foi apenas um instrumento para tocar na minha doença e mostrar que eu preciso me tratar. Então, o afastamento das leis divinas faz com que a gente adoeça. Ora, se Jesus é para nós, nós que somos espíritas, o modelo a ser seguido, e ele mesmo afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através de mim, se eu não estiver me esforçando para tal, como é que eu me digo espírita e cristão? Então, nosso alvo é Deus. Tudo que a gente está fazendo aqui agora, procurar Jesus, por que a gente busca Jesus? Porque é o caminho para chegar a Deus. O nosso alvo é Deus. Isso está claro até agora, não é? Até agora está tudo claro. Né? Confirmem aí, está tudo certinho. Então, cuidando do corpo e da alma simultaneamente, como estamos fazendo agora, vai nos fortalecendo. Nossa saúde mental, nossa saúde espiritual e nossa saúde física vão se estabelecendo pouco a pouco. Os desgastes naturais da idade, isso não é doença. Isso é misericórdia, é Deus nos preparando para desencarnar, para voltar para casa, para a verdadeira vida. Então o apóstolo diz que o salário do pecado é a morte. Mas de que morte? De que morte Paulo está falando? Pode ser a morte literalmente falando, né? E o espírito se apartar do corpo e voltar para a vida espiritual. Pode sim. Ou pode ser a morte de alguns dos nossos projetos, como o abatimento das nossas energias, né? Dessa energia que nos motiva para continuar, para acordar alegre todo dia. Então o pecado, ela tira essa energia da gente acordar confiante, da gente acordar com fé, com esperança. É quando a minha consciência me acusa de algo que eu fiz. Mas eu tenho que me perdoar. Se eu não me perdoar, eu não continuo a progredir. Já fiz, já derramei o leite e não consigo mais apanhar. Agora eu vou me preparar para não derramar mais o leite. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que é a morte do desânimo, é a morte da melancolia, da revolta, da desilusão, que são as mortes que tiram o encantamento e o desejo de viver. É nesse sentido que o apóstolo diz que o salário do pecado é a morte. A cada desvio da lei de Deus, uma doença surge em nosso íntimo, esperando o tempo de eclodir. Ela está lá. Eu estou bebendo, eu estou comendo o que não devo, e eu estou bem. Não, estou bem. Aí uma gasturazinha, tomo um antiácido. Está lá. Um dia ela vai surgir, porque ela precisa ser tratada. Só entrarão no reino dos céus os puros de coração. Então, cada desvio vai nos afastando da lei de Deus. Em João 15, Jesus diz de maneira muito clara o que acontece quando nos afastamos das leis de Deus. Eu sou a videira verdadeira. Palavras do Senhor. Eu sou a videira verdadeira. Então, todo ramo que não dá fruto, ele é removido da videira. Quando o ramo está fora da árvore, ele seca pela falta de seiva que emana do seu tronco. Quando nos apartamos daquele que nos conduzirá ao Pai, nós ficamos sedentos. Se nós não bebermos daquela água que Jesus disse que dela nós jamais sentiríamos sede, nós vamos morrendo. E a vitalidade é a gratidão. Agradecer a Deus é estar conectado com Ele. Se esforçando para colocar em prática seus ensinamentos, é estar ainda ligado na árvore da vida. Ligado na árvore da vida. Então, em cada encarnação, é uma nova oportunidade de nos conectarmos definitivamente na árvore da vida. Às vezes a gente se desconectou, se suicidou, se desconectou da árvore da vida. Na próxima encarnação, volta ligado à árvore da vida, sentindo que a ligação ainda está meio frágil, mas a perseverança, a confiança, a fé e a dor que ficou do sofrimento
vai nos impulsionando para que esse galho fique cada vez mais preso na árvore da vida. Porque Jesus Cristo, aquele que o próprio Jesus nos fortalece dizendo, vós sois deuses. Se nós não damos frutos, a consciência, que é onde estão gravadas as leis de Deus, automaticamente ela nos afasta do Cristo. O caminho, além de ficar mais longo, fica mais espinhoso. Vai requerer muito mais encarnações para que nós voltemos a nos reajustar às leis divinas. Nada que um pouquinho de humildade, um pouquinho de resignação e confiança no nosso Deus, Deus de amor, Deus de justiça, Deus de caridade, isso evitaria uma multidão de pecados. Né? Nós evitaríamos que o barco afundasse antes de chegar no porto. Quantos pais de famílias deixam o barco do lar antes do tempo? Trabalhadores que têm um patrão exigente, mas preferem ficar desempregados, passar necessidade, do que se submeter ao seu rigor. Então, os que passam pela perda de entes queridos e vão buscar alívio nos vícios. Em Mateus 13, 12, diz, quando damos fruto, nossa consciência nos limpa, nos purifica, nos proporciona mais e melhores condições para que possamos dar frutos mais abundantes. Como Jesus disse na outra ocasião, aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que não tem, lhe será tirado. Ora, na questão 964 do Livro dos Espíritos, o senhor Kardec pergunta se será necessário que Deus fique acompanhando nossos atos, né, para nos recompensar ou nos punir do que a gente está fazendo. Esses atos não são, na sua grande maioria, insignificantes para Deus. Se eu estou bebendo, se eu estou fumando, se eu estou traindo minha esposa, se eu estou trabalhando com má vontade, Deus vai se preocupar com essas coisas? A doutrina espírita é fantástica. Deus tem as suas leis. E essas leis regem todas as nossas ações. Se nós violarmos essa lei, nós somos punidos por nós mesmos. Então Deus atua em nós através das suas leis. Leis justas. Claro, um homem comete um excesso qualquer. Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Então, ele traçou um limite. As enfermidades, às vezes, a morte, são consequência dos excessos. Quando a gente come demais e se sente mal, é porque eu ultrapassei a lei, ultrapassei o limite. E assim em tudo na vida. Se sofremos, só devemos nos queixar de nós mesmos. Somos os causadores de nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Se um pai deu ao filho educação e instrução, isto é, os meios dele se guiar, e depois lhe dar um campo para que ele cultive, e ele diz, eu cuidarei com afinco dessas terras, esse campo lhe segurará a existência, que será fruto do seu trabalho, né? E vai proporcionar na velhice dele um descanso bem maior. Agora, se ele desprezar, nada produzir, vai morrer de fome. Vai morrer de fome. E deixa o pai livre de qualquer julgamento, seja de quem for. Porque a cada um conforme suas obras, o livre-arbítrio nossos filhos têm. Jesus dirigia sobretudo aos pobres, aos considerados de má vida, porque eles são os que mais necessitam de consolação, e aos cegos, aos humildes e de boa fé, porque eles pedem que abram seus olhos. Já os orgulhosos, que creem possuir toda a luz, esses não precisam de nada. Não precisam de absolutamente nada. Os rabinos, os fariseus, os escribas, que tinham a tarefa de analisar as atitudes de Jesus, eles não gostavam quando ele curava aos sábados. Ora, Jesus dizia, o sábado era dedicado ao descanso. Então os judeus não queriam que nada fosse feito no sábado, porque o sábado era para descansar. Então Jesus diz, o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Então ele criticava porque ele comia sem lavar as mãos. Ele vai comer e não vai lavar as mãos?
E aí Jesus dizia, o que faz mais mal não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque vem do coração. Então, Jesus captava o pensamento deles quando sentou na mesa. Quando Jesus sentou na mesa, cercado de publicanos e fariseus, ele ouviu o pensamento deles. Mas ele não vai lavar as mãos? E ele se senta junto com pecadores? Então eles se preocupavam muito com a forma, se preocupavam muito com as aparências, se preocupavam muito com o que é que vão dizer de mim. E Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, ele diz, pedi e vos dará, buscai e acharei, batei e vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e todos os que buscam, acham, e os que batem, a porta se lhe abre. Então, com essas palavras, Jesus exortou a oração e a confiança em Deus, na certeza de que Ele não jamais nos abandonará. Ele atende às nossas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais, desde que nós façamos a nossa parte, né? Desde que nós nos esforcemos. Porque aqueles pecadores e fariseus que buscavam a Jesus, eles se consideravam pecadores. Já os escribas e fariseus se consideravam santos. Era esses que Jesus chamavam de hipócritas. Caiados, túmulos caiados de branco. Por fora todo bonitinho e por dentro uma podridão. Os pecadores não. Minha culpa, minha máxima culpa. Senhor, o que queres que eu faça? Que foi isso que Paulo fez. Então, os fariseus não eram todos enfermos, claro. Muitos deles tinham um compromisso com Deus, com as leis, mas eles se perdiam no desequilíbrio. Na obra Bênção de Paz, Emmanuel, no capítulo 29, no item Enfermos da Alma, faz um belíssimo comentário. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Jesus, Mateus 9:12. E Emmanuel comenta, aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica. Mas em toda parte, igualmente, existem outros portadores de moléstias da alma, para os quais há que se fazer socorro do espírito. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Nós vemos outros, muitos outros, para os quais é preciso descobrir o remédio justo e, às vezes, difícil, de vez que se intoxicam no próprio excesso das atitudes respeitáveis, mas que se desfiguram os sentimentos, tais quais como sejam. Veja o que Emmanuel coloca para nós. O extremista da corrigenda, tão apaixonado pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração pela ausência da misericórdia. Saulo era um desses. Saulo, antes de ser Paulo, era um desses exigentes com o cumprimento da lei mosaica. Veja quanto prejuízo ele causou para ele. Os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar que desagradam. Eles descambam um dia para as deficiências da invigilância, como ocorrera com aquela mãe que André Luiz descreve na obra A Caminho da Nosso Lar, né? Dos mensageiros, né, da coleção Nosso Lar, na obra Os Mensageiros, que ela, por excesso de ternura, desviou 4 filhos que precisavam da corrigenda do pai. O pai era severo, era rigoroso, mas ela sempre tomava a frente e não deixava. Eles se descambaram, se tornaram jovens delinquentes, e ela agora está se preparando para reencarnar, para receber os 4 mais uma vez, para ver se agora, com a disciplina, com os limites, colocam o Evangelho de Jesus na vida deles. Porque todos nós precisamos. Sem Jesus a gente não vai chegar em lugar nenhum. Vai ficar rico, vai ser empresário, vai viajar muito, vai conseguir conhecer o mundo inteiro, mas sem Jesus, quando a gente voltar para casa, a verdadeira vida, a gente volta zerado, sem nada. Então, tem aqueles extremistas de superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal, que adquire a cegueira do orgulho. Então, Emmanuel diz que há doentes do corpo e doentes da alma, mas é forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo e restauração. Então, diante de quem quer que seja,
em posição menos digna perante as leis da harmonia que governam a vida e o universo, recordemos a palavra do Cristo. Não são os sãos que gozam de saúde que precisam de médico. São, portanto, posturas que nos afastam das leis de Deus, que corrompem a nossa alma, nos tornando os verdadeiros enfermos, nos afastando da verdade, nos aprisionando a uma consciência culpada, exatamente por não aceitar as propostas do Cristo. Como encontramos em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós vemos que diante de Jesus à mesa estavam os que se reconheciam enfermos. E os que criticavam o mestre por essa atitude de se sentar com pecadores estavam aqueles que não se sentiam considerados enfermos, os fariseus. Eles apresentavam e até traziam compromissos nobres com as leis divinas, mas por cometerem excessos, por gozarem rigorosos contra as letras, esqueciam o verbo e se acometiam de enfermidades muitas vezes difíceis de curar. A dureza de coração nos afasta da caridade, do amor, por conseguinte, da saúde. E para nós espíritas se torna mais grave ainda, porque nós aprendemos, fora da caridade não há salvação. Então não se surpreendam, no início de todo o processo de cura, o enfermo deve ser redobrado na sua atenção. Afinal de contas, são milênios que nós estamos entregues à escuridão, afastados de Jesus. Então não vai ser agora que em uma encarnação de 60, 70 anos, e olha que a gente começou agora a buscar Jesus de coração, de verdade, o Cristo que nos liberta, nos dando a força de sermos o nosso próprio remédio. Então, para espíritos que investiram muito nas práticas exteriores em busca do alívio das enfermidades, não tem outro caminho, a não ser se afastar da dureza do coração, porque essa dureza nos afasta da caridade, do amor e da saúde. Então, tenhamos que buscar Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Isso aconteceu com a mulher amorraíça, não é? Cansada de sofrer nas mãos dos médicos, toca nas vestes de Jesus, o médico das almas que sofrem, toca na borda da roupa, porque ali naquela fita azul representava as leis de Deus. E ela, que se considerava uma pecadora, se enquadra às leis de Deus e retorna. E Jesus carinhosamente diz para ela: a tua fé te curou. Que fé? O esforço dela de buscar a Jesus no meio da multidão. Ela estava em estado de putrefação, né? Quem é mulher sabe, quem sofre há quanto tempo, né? E Emmanuel conclui dizendo: milhões de nós outros, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. O que estamos estudando, esta não é a nossa primeira vez na Terra e nem será a última. Esse nosso processo de cura ainda vai durar bons e longos tempos. E Emmanuel ainda acrescenta: todas as indicações do Sublime Evangelho como remédio primam pela segurança e eficácia, ou seja, não tem como não dar certo. Pessoal, a gente precisa colocar a nossa fé, dar o nosso testemunho. Nós estamos tomando o remédio, vamos tomar durante toda a encarnação. Não tem como dar errado, não tem como. Então, é preciso que a gente se fortaleça, porque nas perturbações do egoísmo, nós temos que fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. Quando a gente sentir que a cólera está tomando conta da gente por qualquer problema, busquemos a paciência. Nós temos as virtudes de Deus dentro de nós, tenhamos a coragem de utilizá-la. Não se revoltar, dar uma demonstração de humildade. Sim, mas você é muito fraco, não tem problema. Não tem problema. É melhor sair como um fraco do que sair como um brigão, um gritador. Então, nessa paralisia de espírito por falta de virtude, a gente tem que se aspirar no amor, buscar mais o amor, para que a gente possa enfrentar nossas adversidades, enfrentar nossas... Porque vai chegar um momento em que nós temos que decidir entrar no caminho. E isso é uma decisão definitiva, é o caminho sem volta. Quem entra nesse caminho de seguir a Jesus não quer mais sair dele.
É algo diferente de tudo que já experimentou e imaginou. É o caminho que Jesus nos ensinou, o caminho do amor incondicional. Então, fazer aos outros tudo o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Porque o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida, ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime à vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Um grande abraço, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Obrigado pelo carinho, que nós possamos continuar orando uns pelos outros e durante o desdobramento da noite de sono, aquele que se reconhecer, chama o outro para perto, para que a gente possa se proteger e quando estiver fora do corpo, não busque ainda atender às nossas más inclinações. Abençoe nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos, os que partiram, os que estão na luta, porque com Jesus tudo iremos vencer. Muita paz.